Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Estamos aí no dia 31 de março, 9 horas da noite, para falar sobre saúde mental. Dessa vez, a gente vai bater um papo com a psicóloga Carol Alves, que é uma das coautoras, dessa antologia Machismo na Era Digital. Acho que ela já até entrou, né? Deixa eu ver aqui. Carol, querida. Aqui diz. Não foi. Ah, abriu aí pra gente. Tudo Olá, bem, Carol? tudo bem e você, Monique? Eu estou ótima. Seja muito Prazer. bem-vinda. Prazer estar aqui com você, falando de um assunto tão recorrente, né? Uma discussão tão importante aí que a gente vem buscando por mudanças, né, Monique? Urgente. Não tem outro jeito a não ser conversar, conscientizar, informar, para que as pessoas possam aí sair da própria bolha e enxergar o problema que é o machismo, principalmente nessa era onde a tecnologia é avassaladora e os adolescentes estão borbulhando, né? A gente tem que quebrar os paradigmas, mas também a gente tem que, vocês principalmente, como profissionais, trabalhando diretamente com saúde mental, é importantíssimo que cada um de vocês venham e coloquem suas perspectivas clínicas ou pessoais para mostrar para as pessoas que o problema é muito sério. Então, só te agradecer pela coautoria, pela disponibilidade, pela empatia e paciência que você teve ao longo do processo editorial. Obrigada por tudo, tá, querida? Foi uma delícia participar de tudo isso. Assim, quando recebi o convite, eu fiquei muito feliz, porque é um tema que vai de encontro, né, com o meu trabalho, com a minha trajetória profissional, né? Então, desde lá do início, quando eu comecei a atender como psicóloga, comecei no projeto Justiceiras, não sei se você conhece, para quem não conhece, é um, é um projeto que trabalha da promotora de justiça, né, a Gabriela Mansur. Ela Ah, trabalha, é isso. É um projeto desenvolvido para mulheres, né, para acolher mulheres vítimas de violência, todas elas, né, a psicológica, moral, física, patrimonial, sexual. E o machismo, ele tá ligado, né, porque ele tem uma influência e uma relação ali muito forte com a violência, né, sim, principalmente ali sim. a psicológica, a moral, a física, muitas vezes, né, acaba indo para intensificando aí, saindo até de um relacionamento tóxico, já entrando para um relacionamento abusivo, Uma né? coisa puxa a outra, e quando vê, o problema é muito grande, né? Por isso, todo esse amparo e tantas vítimas ainda. É engraçado quando a gente fala, né? Ah, machismo já existiu. Hoje em dia, que a gente não vê quantos grupos de misoginia não estão aí nas redes sociais propagando machismo, misoginia, essa coisa com a figura feminina? Quer dizer, não é uma coisa que veio lá somente do seu pai, do seu avô, veio de outras gerações e está se modificando. Agora está na internet para quem quiser ver. Então, do mesmo jeito que está surgindo, o outro lado vem esse apoio, essa coisa de vamos combater isso da melhor maneira possível, sem violência, porque a violência já baixa vindo desse lado da misoginia. E outra, fazer com que as meninas entendam o papel
papel delas nessa relação? As mulheres, as adolescentes que estão 14, 15 anos, vivenciando pela primeira vez, às vezes, uma relação onde o menino já traz de casa o machismo. Gente, tem tanta coisa envolvida nesse assunto, são tantas camadas para a gente ir tirando, que uma live é pouco, né, Carol? Demais. É um assunto muito, muito complexo. Já acompanhei aí outras que você fez, né? Sobre o machismo também. E você vê que cada live aborda alguma coisa, porque é um assunto tão extenso, né? A gente tem muita coisa para falar e acho que assim é manter a esperança, né? Apesar de ser difícil aí uma mudança tão rápida, né, na sociedade, mas acho que a gente tem que manter a esperança, né, de De, que de melhorar isso esse vá, quadro. né, É. cessar aí de alguma forma, ter uma diminuição. E eu acho que a gente pode começar. A gente talvez não consiga fazer isso de uma forma muito intensa na sociedade, né? Como um todo, mas a gente pode começar pelas beiradinhas, né? Que é um pouco do que eu trago no texto, né? Na antologia, que é nas relações amorosas, que é onde a gente consegue perceber aí essas sutilezas, né? E por isso foi um dos motivos também que eu fiquei muito feliz de participar, né? De dar vozes para essas mulheres, porque chega aqui na clínica muita demanda de casos dentro dessa dinâmica, né? Claro que não chega com essa nomeação, né? Olha, Carol, estou dentro de um relacionamento abusivo, tóxico, ou o meu parceiro é machista, né? Isso vai se desconstruindo ali ao decorrer das sessões, né? Dentro do processo, para você ver a sutileza que é, né? Um assunto ali bem chega sempre como, né? A mulher ela já chega sem reconhecimento de si mesma, ela já não sabe mais quem ela é, não tem mais identidade, não tem autoestima, não tem autoconfiança, tá sempre se sentindo sobrecarregada, sempre cansada, exausta, culpada, que é uma característica muito forte, né? Como é que a gente chega nesse nível, né? Da gente se perder. Quando eu falo da gente, nós, mulheres, a gente pode ter uma amiga passando por isso, uma vizinha, uma prima, enfim. Como que a gente se deixa levar dentro de uma relação até esse nível de não reconhecimento, de não ao amor próprio? Isso é deixar de se amar, de se valorizar, é você não ver mais o seu valor dentro da relação e como ser humano. É você se sobrecarregar de insultos, de piadas, de situações que talvez você em outro cenário não aceitaria. Mas naquela relação você isso já é um pouco. Isso vai além de questões familiares. Isso é algo talvez imposto ali pela sociedade, onde lá em 1500, 1400 o machismo já existia, só que não se falava nisso e isso veio perpetuando esse machismo cada vez mais violento e chega onde a gente está hoje, nessa tecnologia avassaladora que eu vejo como uma grande distopia. A gente vive uma distopia do machismo. A gente tem palco para todo tipo de maluco, para ofender e violentar uma mulher. E quando eu falo violentar, é emocionalmente, psicologicamente, sexualmente. É uma distopia, tá todo mundo enlouquecido. E os próprios misóginos se acham corretos. Eles acham que isso é liberdade de expressão. Você ser misógino, agredir e violentar uma mulher. Então é uma distopia tão grande que eu nem sei por onde começar sem ser pelos profissionais da área da saúde. Sim. Né? E a Muito Carol fala perverso, né? é perverso. A Carol, gente, ela trouxe pra gente
o machismo nas relações amorosas e a invisibilidade das necessidades e desejos da mulher. Ô, Carol, antes da gente entrar nesse assunto, você é psicóloga, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua trajetória. Hoje você atende online, presencial? Qual o estado que você reside? Faixa etária que você atende? Fala um pouquinho do seu trabalho pra gente. Legal, vamos lá. Sou de São Paulo, né? Hoje a maior parte dos meus atendimentos acontecem online. Acho que depois da pandemia houve uma mudança muito radical aí, né, nessa área. Acho que em todas, na verdade, né? Mas também atendo presencial, né? Às vezes tem semanalmente, às vezes a gente faz uma sessão presencial, as outras online. Então é muito flexível, né? E também acabou sendo bom por conseguir atender mais pessoas, né? Então antes a gente ficava muito limitado por ser regional. Então hoje eu consigo atendo pessoas aí do Rio, né, do exterior. Então assim, abrangeu bastante, né? O que entra nessa esperança também da gente conseguir ajudar mais pessoas, né? A gente conseguir estar em mais lugares aí também, né? Exatamente. E, Fala, pode falar. e aí eu atendo, né? Sou psicóloga, atendo na abordagem da psicanálise também. Falei um pouquinho aí como foi o meu início, né? A violência sempre foi algo assim que me chamou a atenção, né? Que sempre me motivou a trabalhar com ela, né? A entender os porquês, né? E tentar cessar isso de alguma forma, né? Se colocar ali no lugar de uma mulher, né? A gente, acho que qual mulher nunca sofreu uma violência, né? Seja qual for, enfim, Isso. psicológica, física, moral, né? Então, assim, ela está presente em todos os lugares, né? Seja numa relação de amorosa, numa relação profissional, enfim, todas as relações, né? A gente sai na rua, a gente tá sujeito a sofrer uma violência, infelizmente, né? Você sabe que quando o edital abriu sobre o machismo, várias coautoras que já tinham trabalhado em outras antologias falaram assim, Monique, preciso participar dessa antologia, porque eu cresci com um pai machista. Aí vinha outra, Monique, preciso participar dessa antologia, porque eu vivenciei um relacionamento com um homem extremamente machista. Então, assim, o negócio é mais recorrente do que a gente imagina. Muito, muito. O que essas mulheres vivenciaram dentro do relacionamento. Vocês imaginem um pai machista. Eu tenho uma grande amiga que o pai dela era de dar dó de tão machista que ele era. Dela sentar e chorar, de soluçar, porque o irmão podia e ela não. Ela foi tão tinhosa que ela se formou em direito para poder mostrar para o pai que ela era capaz, que ela não ia ser dona de casa, que ela não ia apanhar do marido, que ela não ia se submeter ao que a mãe se submetia. Que a mãe dela era formada em direito, largou tudo para ser dona de casa, para viver às custas de um marido machista. E achou que fosse criar filhos assim. Só que ela bateu o pé, se formou em direito, trabalha e mostrou para ele qual era o lugar dela. Só que muitas mulheres não conseguem isso. Sim. Ainda tem muita relação com a dependência emocional, né, Monique? Assim, são vários fatores, o porquê, né, uma mulher se manter numa relação, né, como esta. Então tem a dependência emocional, muitas vezes a dependência financeira também, né, que impede ali de sair, né? Mas muitas vezes, assim, essa revolta, como esse caso que você está trazendo, a, a mulher ela já cresce com isso, né? Ela quer sair dessa situação ali a todo custo, né?
E são essas mulheres que vão puxar as outras, né? A esperança de puxar as outras de que não precisamos de uma situação como esta, né? Como estas, né? São muitas. Então, essa é o desafio que fica, né? Para todas nós, mulheres e não só Exatamente. mulheres também, né? Porque tem muito, a gente está falando aqui do machismo, mas assim, tem muitos homens conscientes também dessas situações, né? Muitas pessoas que podem ali provocar algum tipo de mudança em relação a isso também, né? Não dá pra gente generalizar, né? Todos os homens. Eu acho que não, acho que não é por aí, né? Tanto que muitos homens praticam, né, o machismo, têm esses comportamentos de forma inconsciente ali, né? Porque não é algo biológico que ele nasceu machista, né? Isso vai sendo construído ali, né? No ambiente que você vive, na sociedade, dependendo de onde você tá, os aprendizados que você vai tendo, o que você escuta na escola, o trauma que você passa. Então, assim, são muitas coisas, é muito complexo. Né? E aí cabe a este homem ter o reconhecimento, né? Às vezes ali alguém pode falar, olha, você viu o que você acabou de falar ou fazer? Isso é um comportamento machista. E a partir dali, este homem ter a consciência de que ele, né, agiu dessa forma, é incorreto, é violento, né? E ressignificar isso de alguma forma também, né? Mas tem homens que, mesmo sabendo, mesmo se conscientizando, não fazem questão nenhuma, né? De ter uma mudança, porque eles continuam ali nos privilégios deles, enfim, É, né? é Ou isso aí. por vários motivos, né? Exatamente. A Kate está falando aqui. Kate, meu amor, um beijo. Que saudade agora que eu vi que é você. A Kate está falando aqui. Muitas mulheres permanecem em relações machistas não por fraqueza, mas por feridas emocionais antigas, herdadas da família. A baixa autoestima também potencializa isso. O caminho é a conscientização. A Kate foi certeira. Primeiro, porque a gente tem essa questão geracional. A minha avó, a minha mãe, e vai passando esses conceitos para frente, e você acha que é normal ser tratada desse jeito. Que se você mudar o comportamento, você está errada. Porque você é condição, você é mulher. Você tem que aguentar calada. Se ele gritar, você cala a boca. Se ele te bater, a culpa é sua. Exato. Você, quando ele chegar em casa, a casa tem que estar limpa, as crianças têm que estar arrumadas, porque senão você é que não presta. Uhum. Sim. As mulheres, elas vão passando isso para frente, porque elas não têm talvez ali o amparo necessário para modificar. Quem é que vai me apoiar se eu agir diferente? Será que eu vou ser jogada para fora de casa se eu falar que não? Existe um medo por trás Isso disso. acontece. Existe um receio de ser rejeitada pela família, de não conseguir morar sozinha ou pegar os filhos numa casa, então ela se submete, como a mãe fez, como a avó fez. Ela não sabe nem a quem recorrer para ajudar ela a dizer não. Então ela convive com o machismo, com aquele machista. Às vezes conviveu a vida toda com o pai e arrumou um marido igual. Sim. É um reflexo, É um... né? O que a gente vive, o ambiente contamina, né? A gente acha que aquele jeito é o jeito correto, né? O meu pai era assim, né? A gente busca o familiar. Por mais que a gente saiba ali que de repente nem é o correto ou que causa sofrimento, né? Tem muitas questões emocionais ali, mas é o conhecido para aquela pessoa. Né? Ela está acostumada a viver daquela forma, ela já conhece aquilo, então fica mais fácil, né? A famosa zona de conforto, né? Mas é muito difícil.
É algo a ser, assim, urgentemente desconstruído, né? É claro que na prática parece muito simples, mas assim, a gente sabe que tem todo um trabalho emocional, né? Por isso que eu adorei a mensagem da Kate aqui. E no meu Instagram, no meu perfil, eu trabalho muito isso, né? A questão da, eu falo os três autos, né? Que é o autoconhecimento, a autoconfiança e a autoestima. Porque são três coisas, né? A conscientização através do autoconhecimento, quando você começa a falar sobre si, né? Começa a se reconhecer a sua história, a falar das suas necessidades, dos seus desejos, que é algo que a mulher ela não consegue dentro de uma dinâmica, numa relação machista, por exemplo. Né? É só ele ali, né? Tem que ser tudo. E muitas vezes ela acaba se inibindo ali. É o famoso pisar em ovos também, né? Como que eu vou falar, ou como você disse, se eu dizer algum não, se eu for contra alguma coisa, eu vou ser colocada para fora de casa. Isso acontece. Eu já presenciei casos assim, né? E principalmente porque ele está ali no papel de superioridade. Então, ele sabe os gatilhos dessa mulher, ele sabe as vulnerabilidades dela. Então, assim, muitas vezes acaba, vou colocar para fora. Ele sabe que a mulher é dependente financeira, por exemplo. É fácil falar. Né? E aí o impacto que essa mulher não tem, né? Como que eu vou falar alguma coisa? Como que eu vou me impor nessa relação? Colocar os limites, falar as minhas necessidades, os meus desejos, o que eu quero, o que eu não quero? Se eu estou fadada a ser expulsa da minha própria casa, por exemplo, né? Porque não Exato. importa se o homem é provedor, se paga tudo, se paga mais ou paga menos, não tem relação, né? Quando você casa com uma pessoa, você tem uma união, ali faz parte dos dois, né? É uma construção, é uma É, constituição, né? Mas como o machista, ele tem esse senso de superioridade, né? Ele quer sobressair a mulher, né? Diminuir a todo diminuir. custo. É. Então, ele se sente nesse poder, mesmo não tendo ele, né? Exatamente, essa diminuição da esposa, da figura feminina, esse ego que ele enche porque ele pode, é ele quem manda, é ele quem faz. Eu dei o exemplo aqui da minha prima que tirou carteira e o marido machista jogou ela na BR. Na primeira vez, ela se tremia dos pés à cabeça, o carro morria, ele gritava, chamava ela de burra. Eu passei Por quê? 20, Né? passou 20 dias com eles. Foi assim que nasceu machismo. As primeiras frases nesse livro foram frases que eu ouvi dele, de Fortíssimas. dizer para ela que se ela não soubesse trocar um pneu, ela era uma inútil. Que mulher dele tinha que saber trocar pneu, senão não servia para nada. A mulher que não sabe trocar um pneu, tá doida, é uma inútil, não serve para nada. Diminuindo sempre, né? E por que, né? Essa questão do jogar na BR ali logo de primeira, né? Acabou de pegar a carta, super movimentado, porque ali vai ter o sentimento do medo. E o medo é o melhor sentimento para provocar o quê? O controle na pessoa. Então, assim, Essa você vai superioridade. traumatizar agora, você nunca mais É, vai querer pegar um carro na sua vida. E ótimo, porque é isso que eu quero mesmo. é isso. Porque o homem que dirige, o homem que tem o controle, né? E a direção Exato. ali, né, até simbolicamente falando, quem tá no volante tá no controle da situação. Exatamente. E aí ela não vou dirigir, eu falei assim, você vai dirigir, porque quem vai com você agora sou eu. Aí subia a rampa, deixava o carro morrer, começava a se tremer toda. Eu não vou brigar com você. Aí a gente começou a rir, que era interior de Minas, tinha vaca, e aí a gente esbarrava na vaca. Eu tentava trazer alguma coisa dessa experiência, mas tudo remetia ao pavor que ela estava na BR. O carro vai morrer. Se morrer, a gente liga de novo. Ah, eu não sei subir. Você sabe porque você passou na prova. Quer dizer, nem autoconfiança aquela mulher tem mais. A gente está É o que falando de ele. direção, mas pode ser de qualquer outra coisa. Sim.
Ali é só mais um comportamento, né? Mas ela já estava ali, talvez, passando medo em várias outras situações, né? Ali Muita só coisa. intensificou, né? Exatamente. É A Carol diz muito o difícil. seguinte aqui. Você não tem A ideia. mulher vai se encolhendo, né? Ela vai se perdendo ali em prol de se sacrificar mesmo, né? Pelo casamento, pelas relações, porque a gente também foi muito ensinada assim, né? Às vezes não só no âmbito familiar, mas também na sociedade, né? Dos relacionamentos ser o centro da mulher, né? A gente tem que cuidar, tem que estar sempre ali, né? Evitar conflitos, evitar coisas, né? E enfim, a gente acaba entrando numa situação de submissão, né? Sim, Então, é meu marido, ele é assim, né? Homem é tentando tudo justificar. igual e não é, né? É, E não é. exatamente. E é É vê-la comprar um vestido lindo para o Natal, onde realça o corpo, onde deixa ela linda, e o traje falar: o que é isso aí? Esse vestido novo? Tá horrível, tira isso. Você não tá vendo que isso aí tá horrível em você? E o vestido lindo. E ela deixar o vestido em casa, não vestir no Natal. Porque ela não estava se sentindo bem de frente para o espelho. Ela não estava, ela sabia que ela estava linda, mas ela não sim. se sentiu bem com aquele vestido. Como que uma pessoa entra na mente da outra assim? E ela já não se enxerga mais com o olhar dela, né? Ela tá se enxergando com o olhar deste parceiro, né? Desse companheiro. Se é que a gente pode chamar, né? De parceiro companheiro, porque um parceiro ele estimula, né? Ele não desvaloriza, ele não desmerece, né? Não diminui. Mas é muito difícil, né? Eu acho que é delicado a Depois, gente falar também, porque a pessoa ela tem que depois de 20 reconhecer. anos, né, gente? Aí que é mais difícil ainda. Uhum. E a Carol, ela fala justamente um pedaço aqui do texto que é o seguinte: a repressão da individualidade somada à opressão de gênero pode acarretar sérias consequências emocionais, que é o que a gente está falando aqui, cognitivas e comportamentais, como o enfrentamento de baixa autoestima, insegurança, estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, crises de pânico e outros transtornos psicológicos. No caso dessa minha prima, ela fala que tem fibromialgia. Ela se contorce de dor sem saber que essas dores são emocionais. É muito recorrente. Eu tenho bastante casos de mulheres vítimas, né, de abusos de todas as dinâmicas e que têm a fibromialgia. Assim, é muito comum acontecer, né? Mulheres que desenvolvem estresse crônico, problemas de tireoide, enfim, várias coisas, né? Várias. O corpo ele começa aquilo que ela não consegue falar, verbalizar, porque ela perde a voz, ela perde a identidade, ela perde tudo, né? É só um corpo ali vagando, né? Dentro dessa relação, Sim, porque ela não existe mais, né? Então, né? Até é esse caso da sua prima, ela tem um espelho, ela tem um reflexo, mas ela não consegue ver, né? vejo que Ela consegue se Kate. ver, ela não tem a imagem real ali, né? Ela se vê através do olhar do parceiro, né? Então é muito difícil mesmo, né? E aí o corpo ele vai somatizando, né? Tudo isso porque precisa sair por algum lugar, né? Tem uma hora que não aguenta mais. No começo é as sutilezas, né? Até aquela esperança, onde ele vai perceber, onde ele vai mudar, onde as coisas vão melhorar. Mas a tendência é só piorar, né? É muito difícil ver casos em que existe realmente uma mudança ali, né? Então, às vezes, a pessoa vai melhorar só quando, sei lá, de repente acaba essa relação e aí se dá conta do que aconteceu,
ou de outras formas, né? Ou quando este homem passa por uma situação muito traumática também e começa a rever ali os comportamentos, mas é É, muito é mais difícil. complicado. Exatamente. Os impactos do machismo, gente, não se limitam apenas às mulheres. A Carol diz aqui pra gente que os homens também são diretamente afetados, pois a masculinidade tóxica os condiciona a reprimir as suas emoções, tornando-os muitas vezes incapazes de lidar de forma saudável com os seus sentimentos. Que é o famoso assim, homem não chora. Isso Deixa de mesmo. ser piadinho. Sim, isso mesmo. Tá Né? agindo que nem um baitola. Vira homem. Sim. Por isso que o ambiente conta muito, né? Então, às vezes, a pessoa, o homem nem quer ser dessa forma. Às vezes ele até tem uma repulsa em relação a isso, mas às vezes o homem também passa por questões emocionais, baixa autoestima, tudo isso que a gente falou da mulher, isso também pode reverberar no homem. E aí ele está num ambiente, por exemplo, no ambiente de trabalho, enfim, num grupinho ali de amigos, com homens machistas, com homens que têm esse comportamento, como que ele, né, com essas dificuldades emocionais, com essa, porque baixa autoestima, insegurança, a gente busca por validação, de algum modo, né, pela aceitação ali do outro. A gente tem medo da rejeição, do abandono. Então, como é difícil você se colocar de forma diferente ali, né? Você ser contra a esses comportamentos, a esses pensamentos, né? Você vai ser rejeitado. O mesmo medo da mulher que tem de ser mandada embora de casa porque falou não ou impôs os seus limites, o homem também passa por esse medo, né? De não ser aceito ali por outros homens, por outras pessoas, por agir de forma diferente, por agir da forma correta, né? Então é uma contaminação, né? Infelizmente contamina e por isso que é importante a gente trabalhar esses três autos, né? O autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança, tanto a mulher quanto o homem, né? Porque dessas duas formas, a mulher ela vai evitar estar, né? Entrar, estar ou permanecer num relacionamento como este, e o homem evitar a ter esses tipos de comportamento também, né? Então, Exatamente. serve É que aí para os dois gêneros, né? A gente tem que trabalhar os dois lados, né? Do homem e da mulher. romper o ciclo da invisibilidade da mulher na relação amorosa imposta pelo machismo requer um movimento de tomada de consciência, que é um caminho longo e árduo, né? Muito. É um processo. É um processo. É um processo longo que não tem, não dá para ver um final, gente. Não dá para ver um final. O caminho ainda é muito extenso para essa conscientização da mulher, do homem. Parece tudo meio bagunçado. Não, porque a gente tem que fazer essa desconstrução e os homens agora estão se desconstruindo, pintando unha. Não é isso, gente. É algo muito maior do que um homem pintar uma unha ou sei lá o quê. Ou a gente faz de uma maneira consciente, coesa, coerente, ou fica uma bagunça, que aí vai mudar o sentido. A gente não vai desconstruir. A gente vai construir outras coisas. Sim. É um processo bastante longo aí, assim. Tem muitas camadas, né? Assim, por isso que como a gente não consegue dar conta de tudo, né? O profissional da saúde mesmo que pode de algum modo ali, né, tá mais perto disso, trabalhar ali, né, minuciosamente para tentar mudar algo, mas é algo que assim, mesmo assim, é difícil, né, Monique? É aos pouquinhos mesmo. Por isso que eu fui muito nessa linha da
mulher, né, que é a que acaba sofrendo mais com toda essa situação, e dentro das relações amorosas, né? Sim, Porque é o centro ali, como eu falei no começo. A mulher, ela coloca o relacionamento muito como centro da vida dela, né? Então, talvez ali é o lugar em que ela vai conseguir perceber isso, né? Depois de muitas desconstruções, né? Depois de muitos abusos, infelizmente, mas é o lugar ali que, então, uma mulher que a gente conseguir na terapia, né? Seja individual, em grupo, numa live que a gente está fazendo, seja onde for, uma mulher que conseguir se conscientizar e fazer algo com isso, né? Não é só ter a consciência e não fazer nada, é se conscientizar e fazer algo que a gente vai conseguir começar a mudar as coisas, né? Então é trabalho verdade. de formiguinha mesmo, mas é isso, é importante a gente não desistir, né? E as mulheres Pois é. buscarem ajuda, né, para os seus desconfortos, né? Porque tem É, muitas camadas aí, né? Não é fácil exatamente. você se reconhecer dentro de um relacionamento assim, porque muitas vezes tem sentimento, né? Às Tem vezes muita não é só a coisa. dependência ali, é um É, sentimento de amor mesmo. Mas exatamente. infelizmente, né? É, gente, ó, para quem quiser, o arroba da Carol é carolalves.pc. Já vai lá, já corre, já segue a Carol, a Ludmilla. Um beijo, Ludmilla, nossa coautora. Parabéns pela Obrigada, live, um Ludmila. trabalho de equilíbrio, harmonia, de poder olhar o masculino e o feminino dentro de si, passo a passo. A Ludmilla é uma das nossas coautoras também. Teve aqui essa semana falando sobre saúde mental, um espetáculo, tudo gravado aí no arroba MoniqueMM18. Para quem quiser conhecer mais sobre o que a nossa coautora Carol trouxe nesse texto, o e-book já está disponível para você baixar lá no site da Amazon, ou, se preferir, adquirir o livro físico pela Wiclap. O que a gente falou aqui é só um pouquinho do que a Carol traz aqui nesse material lindíssimo e rico de informações, conscientização, principalmente sobre mulheres e o machismo dentro de relacionamento. Então já corre lá, já adquire o seu e-book ou o seu livro físico e conheça não só a Carol, mas todos Sem os dúvidas. profissionais envolvidos nessa antologia belíssima, Machismo na Era Digital. Carol, querida, só te agradecer mais uma vez por esse bate-papo delicioso, pela sua coautoria. Volte sempre que você quiser. Eu Obrigada, que tá? agradeço, foi um prazer. Adorei. Se eu pudesse, a gente pudesse, ficava aqui, ó, a noite toda. Muito bom, né? Mas tem outra. Daqui a pouquinho eu volto aqui para falar sobre o narcisismo. Ah, É, Carol tá gente. Ela vai voltar na outra temporada com certeza para falar. E vai ser um prazer ter você sim, aqui de novo para outro assunto que é tão importante e mais. relevante, né? E dentro Que da maravilha. violência também, né? Essa questão, enfim, também Pois tem é, bastante coisa para falar e muitas demandas isso, na clínica. exatamente. Vamos Quero muito desconstruindo agradecer a aí aos todo mundo que pouquinhos. entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que eu volto amanhã com mais bate-papo sobre saúde mental. Carol, um beijo, amor. Beijão, obrigada, viu? Até mais.